Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar! Eu sou a Dani Dezembro, você já me conhece, eu acho que sim, pode ser que não, então prazer! Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora, educadora musical e você tá aqui em mais um bate-papo onde a gente vai conversar sobre dicas e estratégias para a tua caminhada musical, a fim de te ajudar a superar as dificuldades que são naturais no caminho musical, né? Para que você destrave na música, para de sofrer com os acordes, com as partituras, com tirar a música de ouvido, enfim, para que você cresça, chega num outro nível ali do seu estado de domínio musical, tá bom? Espero que você curta esse papo, porque hoje a gente vai falar sobre dom e talento para música, como negar que essas pessoas, esses músicos virtuosos que a gente admira, né, que são as nossas referências para chegar um pouco no nível deles, como negar que eles têm um dom para música, Dani? É isso que é o nosso tema hoje, é um tema um tanto quanto provocativo, assim, e eu espero que a nossa conversa de hoje te ajude a desmistificar algumas coisas, te ajude a enxergar, a questionar outras, e que você se sinta encorajada aí para correr atrás do teu dom, tá bom? Vamos lá, vamos conversar? Por que já não falar logo desde o começo que se você tá me acompanhando e não curtiu ainda esse canal, o seu dedo vai cair? Curte esse canal, me acompanha, me segue, seu dedo não vai cair não, Deus Pai me livre, eu não tô rogando maldição pra ninguém aqui, só tô falando pra você curtir aí, me acompanhar, chegar mais próximo, entrar nas minhas outras redes, Instagram, TikTok, sei lá, Facebook, onde você mais gosta, tem aí o meu site também, posstocar.com.br, pra me acompanhar, pra estar mais próximo, receber os materiais que eu produzo, tá bom? E para ficar por dentro de tudo que eu vou trazendo aqui, porque assim você ajuda esse canal a estar sempre presente, você ajuda com que eu vá trazendo cada vez mais conteúdos, porque eu vou sentindo que você curte, assim, tá bom? Então, agora sim a gente vai começar nosso papo, vamos lá? Daiane, de onde vem, papo reto, hein? De onde vem a facilidade que, assim, algumas pessoas têm pra música? Porque você que tá me acompanhando aqui no canal, você já tá roxo de saber qual é a minha opinião sobre dom e talento pra música, não é? Você sabe que eu não coloco o dom como algo de nascença e ponto final, e não é apenas uma opinião pessoal. É baseado num entendimento, numa abordagem pedagógica que a gente vai conversar mais aí ao longo do caminho. Mas se eu não coloco, então, o dom como algo de nascença, como algo que é divino, que é algo que nasce com as pessoas, da onde vem? Da onde vem a facilidade que algumas pessoas têm e outras não, Daini? Da sua experiência prévia, do ambiente musical, que a gente às vezes não analisa, sabe? Não tem como negar que algumas pessoas têm sim mais facilidade que as outras. Sim, é fato. Algumas pessoas conseguem adquirir o resultado com menos números de repetição, em menos dias. Então, da onde vem essa facilidade, Dani? Dessa experiência prévia, desse ambiente musical que está ali envolvido nas questões familiares, no berço, no incentivo que ela recebe, no que ela sempre escutou, viu e também em questão de missão de vida. Porque, gente, nisso eu acredito, sim, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, claramente, e eu sei que Deus não coloca todo mundo nessa vida para ser médico, ainda bem, né? Nem coloca todo mundo para ser professor, ainda bem. Nem coloca todo mundo para ser, sei lá, um funcionário, um atendente, ainda bem. Nem coloca todo mundo para ser empresário, ainda bem, né? Por quê? Porque cada um de nós temos que assumir uma especialidade, cada um de nós tem uma missão de vida, né? Alguma área de propensão profissional. Então, isso sim, isso eu acredito que é algo que já nasce conosco. A gente vai descobrindo ao longo da nossa vida qual é o nosso gosto, a nossa identificação para uma missão de vida se for na profissionalização com a música. Isso eu acredito sim. Mas vem também pelo amor da música. Muitas pessoas trazem esse amor, essa sensibilidade com a música, gostam muito disso. Isso é um gosto que pode ter sido cultivado no ambiente familiar, um ambiente que estimula a musicalidade desde cedo, mas pode ser da própria pessoa também, sabe? Dessa identificação que ela tem. Então isso facilita também o seu nível de foco e de disciplina com a música, o que traz grande otimização aí para os resultados dela. Vejo o caso, por exemplo, de pessoas autistas que têm um hiperfoco no estudo musical. Ah, é dom? É hiperfoco. Entende? Então, existem muitas questões para a gente questionar quando a gente pensa em puro nascimento, assim.
Porque uma questão lógica que bate no pensamento de todo mundo é: o dom para música pode ser adquirido, Daiane? Você fala que pode, mas como assim? Ele pode ser adquirido com persistência mesmo? Qualquer pessoa adquire dom para música? O que está no credo comum? Se você digitar aí na internet, as pessoas podem ter dom, podem desenvolver dom, você vai encontrar muita coisa. E eu, por exemplo, encontrei um texto que está escrito da seguinte forma, eu vou ler para você, eu separei aqui um trechinho desse texto, tá? E diz o seguinte, olha só, o credo comum. O dom é algo dado por Deus. A pessoa nasce com o dom da música, tem a musicalidade na veia, no sangue. Esse é o diferencial de quem tem dom. A sensação que você tem quando ouve um cantor ou um músico que sabe o que está fazendo, que domina o que faz, é que ele faz aquilo com naturalidade. Nossa alma até se deleita ao ouvir a execução de um cantor ou de um músico que tem dom. Eu já dei aula para médicos, universitários, crianças, adolescentes e idosos. Dentre tantos, alguns tinham um dom entranhado. Outros, porém, foram desenvolvendo essa habilidade pela persistência, pelo sincero desejo de aprender a tocar. Mesmo com dificuldade e com limitações, é possível aprender. Obviamente, a evolução não será a mesma como a de quem já tem o dom nato. Mas se a pessoa for determinada e ela estudar todos os dias, ela poderá desenvolver essa habilidade de tocar ou até mesmo de cantar. Esse texto não é meu. Esse texto eu extraí da internet, tá bom? E é uma opinião de quem redigiu esse texto aí. E eu tenho certeza que tudo que eu li aqui encontrou um eco de lógica em você. Provavelmente você escutando isso falou, lógico, tem tudo a ver, esse texto tá sensato. Porque esse é o entendimento, é o credo comum, é o que tá aí no entendimento das pessoas. Mas na verdade, gente, isso é uma limitação de entendimento da habilidade musical, sabe? Quando a autora desse texto cita sobre que outros, porém, podem ir desenvolvendo essa habilidade por persistência, nesse ponto eu concordo plenamente com ela. A música é uma habilidade e nós desenvolvemos essa habilidade. Qualquer pessoa vai desenvolver essa habilidade. Que todos vão ter essa habilidade como um caminho de missão de vida, de profissionalização na música, isso não é fato, ok? Isso, ponto final, a gente já está pontuando. Mas é um engano a gente pensar que as pessoas que teriam um dom nato, elas têm facilidade, elas não precisam se esforçar tanto. Porque a gente, ao acreditar nesse pensamento, a gente facilmente é induzido para isso. Que as pessoas que têm dom têm uma facilidade que elas não precisam se dedicar tanto, que o sofrimento para desenvolver a habilidade é para as outras, os meros mortais, né? E que quem já tem facilidade, a coisa flui, não precisa de tanta dedicação. Não, gente, isso é um argumento que só nutre a vaidade de quem se diz ter dom, só está nutrindo a própria vaidade, sabe? De quem acredita que nasceu com esse privilégio. E também é um argumento que desmotiva qualquer pessoa que não acredita que tem o dom, que nasceu com o dom. Então, a pessoa que já tem um pouco de preguiça, já é uma pessoa indisciplinada, ela escuta tudo isso dia e noite, que é o pensamento comum, e o que ela vai pensar? Nem vou tentar, vou desistir porque não vai dar certo, eu não tenho tempo suficiente para estudar, esse negócio é sofrido, tem que dedicar muito, eu não tenho dom, não tenho facilidade, eu vou ficar brigando com o instrumento e nem vou tentar. Então, na verdade, está camuflando ali uma dificuldade que é moral, que a pessoa é indisciplinada, que a pessoa tem um pouco de preguiça e que ela não consegue se organizar muito bem no tempo, então ela também traz a desculpa de não tenho tanto tempo para isso, e ao mesmo tempo que ela olha o outro e fala, ele tem muita facilidade, ele não precisa de tanto tempo mesmo, para ele a coisa flui, ele não precisa se esforçar tanto. E esse outro, se tiver também aquela questão moral da vaidade, do ego inflado, aí nada também nesse argumento, fala, realmente eu tenho dom para música e a coisa flui comigo. E vamos lá, é só tentar evidenciar um ego, porque a gente tem que colocar, gente, vamos falar o português escrachado? A gente tem que colocar a bunda na cadeira. E tem que se dedicar, e tem que se esforçar em ter concentração. A gente não vai ter essa facilidade que tipo, não precisa de esforço. Não. A gente precisa se dedicar mesmo, a gente precisa fazer. Então, da onde vem a facilidade, Daiane?
vem de um ambiente externo musical que a gente não está analisando, que a gente está levando em consideração. Esse ambiente traz uma experiência prévia, vem muitas vezes de missão de vida, sim, vem de amor pela música, vem de muito foco, muita disciplina, mas tudo isso não deixa cair por terra a necessidade de esforço, de dedicação, porque dom a gente vai construindo, ele não é gratuito, ele não é algo dado e pronto e acabou, porque se fosse, não precisaria do esforço. Entende? Não é? Veja, quando a gente está começando a estudar cada vez mais a música e a ingressar nesse universo, né, que a gente se apaixona por tocar, nós começamos a ver a importância de valorizar o nosso tempo de estudo, de prática musical. A gente precisa realmente valorizar e você também precisa aprender a valorizar as oportunidades que você tem de aprender música, sabe por quê? A gente precisa valorizar muito as nossas aulas, a gente precisa valorizar os nossos professores, a gente precisa sentir muita alegria, muita gratidão pela oportunidade que a gente tem de ter acesso a um aprendizado musical. A gente precisa ter gratidão pela oportunidade de estar estudando em casa. A gente não deve encarar o estudo como um peso, como algo maçante, como algo que vai me cansar agora. Não, ele tem que ser um momento que traga pra gente alegria, um refúgio. Por mais que ele exija da gente disciplina, o que é algo natural, por mais que ele exija ali um foco mental grande, por mais que ele exige muita concentração, por mais que ele exige resiliência e paciência, porque a gente vai errar, o erro é muito comum, esse momento de valorizar o momento do estudo traz pra gente grande alegria, porque você sabe que cada passo que você está dando naquele dia de estudo é mais um passo nessa caminhada que a gente trilha na música, porque é uma caminhada a ser trilhada. E às vezes, quando a gente não tem essa consciência, não valoriza tanto esse nosso momento de estudo, de prática musical, facilmente a gente cai na síndrome do 0,6%. Você já ouviu falar dessa síndrome do 0,6%? Essa síndrome, ela tá permeada aí na cabeça de todos os estudantes, mesmo que ele não tenha consciência que é uma síndrome. O que é isso? A gente geralmente valoriza muito a aula de música. A gente vai lá para a aula com o professor e a gente é disciplinado nessa aula e a gente aproveita o máximo que for possível de aproveitar essa aula. Porém, quando você está lá com o professor, você está apenas 1 hora da tua semana com ele, ok? E é muito importante essa aula, o conteúdo que ele está passando para você é muito importante, a visão dele é uma visão que vai te direcionar, que vai indicar os caminhos que você deve fazer ao longo da sua semana. Só que ao longo da sua semana, você com o seu instrumento em casa, sem o professor. E durante a quantidade de horas que você tem, essa quantidade de horas é 99,3% de todo o seu tempo semanal. Lá com o professor é 1 horinha na semana. Todas as outras horas que tem semanal, você está sozinho com o teu instrumento. Então, em 99,3% do teu tempo semanal, é você que está sozinho. E ali, nesse momento que está sozinho, é que vem a grande jogo da virada. É que vem a oportunidade de desenvolver o dom, de desenvolver o talento. Então, aprender a saber como que eu estudo, prestar atenção nas dicas do meu professor e gostar desse meu momento de estudo diário faz toda a diferença. Porque a minha evolução musical mesmo não vem de aula em aula, vem de semana a semana de estudo. Então, como que eu estudo nessa semana? O que eu faço durante o meu estudo? Como que eu encaro ele? Qual é o prazer que eu tenho com ele? Quais são os meus objetivos? Como que eu organizo ele? É isso que faz o jogo da virada para que a gente construa o nosso caminho de desenvolvimento da habilidade da música e para que a gente conquiste cada vez mais facilidades. Entende? Então, presta atenção nisso. Valorize muito o seu tempo de prática, de estudo. Valorize o que o seu professor fala para você fazer no tempo de prática, de estudo. Presta atenção nos detalhes, sabe? E na hora que está estudando, tenha muita gratidão por poder estar fazendo isso. Porque é o teu momento que você está angariando um passo por vez para construir o teu talento. Fica a dica? Agora veja,
É inocência da nossa parte achar que o talento que a gente vai construir ou que alguém tem, a gente acha que essa pessoa tem talento, né? É inocência achar que o talento que alguém tá tendo, que a gente vai ter, é sentir facilidade o tempo todo. Talento não é isso, gente. Construir o talento, desenvolver o talento para música, significa que eu estou trilhando um caminho onde eu vou errar e muito. O erro faz parte, é natural do processo, não tem como pular. O erro é assim. Então, ninguém tem facilidade para tudo o tempo todo. A gente vai conquistando mais facilidades. Então, eu vou vencendo barreiras e algumas coisas vão ficando mais fáceis. Outras vão me desafiando constantemente a sair da zona de conforto e ter que me esforçar. Nós somos constantemente convidados ao longo do nosso aprendizado na música a ter que se virar nos 30, a ter que fazer do limão uma limonada, a ter que se esforçar. Então a gente vai ter que aprender a conquistar a nossa melhor versão, o que a gente pode dentro da realidade que a gente tem, sabe? Dentro das condições que a gente tem. A gente não pode esperar a situação ideal, o instrumento ideal, o professor perfeito, o curso maravilhoso, o material top. A gente tem que fazer do que a gente tem ali e vencer essas dificuldades. A gente não vai ter facilidade o tempo todo e não vai ter as situações que tragam facilidades o tempo todo. Cada um vai ter o seu cadinho de limão aí para chupar, bem azedinho, entendeu? Não tem jeito, sabe? Aquela ideia de que o dom é algo que é pronto, né? Só existe no dicionário. Sabe, o dicionário traz como definição para dom. Pesquisa aí, o que significa dom, né? Dom é aquilo que se doa, é objeto de doação, ele é uma dádiva, ele é um presente, é algo que foi doado, é uma dádiva concedida. Isso só existe no dicionário. Na música não existe. Também existe em outras áreas da vida que a gente vai entrar num outro campo que não cabe agora, mas na música não existe isso. Então, assim, eu vou conquistando facilidades e quanto mais facilidades eu vou conquistando, mais o meu nível de talento para algo está aumentando. Mas esse nível de talento que está aumentando vai exigir de mim persistência, vai exigir de mim resiliência para que eu possa superar as dificuldades, porque às vezes eu tenho apoio familiar, mas eu não tenho um instrumento legal. Às vezes eu tenho um instrumento legal, tenho um apoio familiar legal, mas na minha cidade não tem cursos legais. E aí, Dani, eu vou ter que optar por outras opções. Um curso online? Às vezes eu tenho um professor super legal, eu tenho um instrumento mais ou menos, mas a minha família não me apoia. Eu vou ter que me virar nos 30 para criar uma rotina de estudo que faça com que eu supere essa falta de apoio familiar e mesmo assim eu vou lá e consigo ir aproveitando o meu tempo de estudo semanal e vou evoluindo, entende? Construir o dom, construir o talento para algo não é sentir facilidade constante, é ir superando as dificuldades, tanto dificuldades ambientais, do meu ambiente musical, de apoio ou não, de dificuldades materiais ou não, quanto facilidades musicais ou dificuldades musicais que eu vou superando constantemente. Para todo mundo é assim, tá? Tanto é que quando a gente pensa em dom, assim, quando eu começo a pensar sobre ter dom como algo que é doado, né, que é algo pronto que vem, eu sempre vem na minha cabeça o exemplo dos músicos deficientes. Você provavelmente já viu pelo menos algum vídeo ou outro de músicos com deficiência e músicos tocando. O que a gente pode dizer deles? Porque que dom seria esse que eles têm? Doado, pronto, né? É uma dádiva divina. Às vezes a gente vê uma deficiência que ainda não comprometeria tanto a capacidade, o que é muito relativo, né? Por exemplo, deficiência visual. Para mim é relativo. Falar que ser deficiente visual não compromete tanto o aprendizado. Eu não sei. Eu, graças a Deus, não tenho essa deficiência, então eu não senti na pele o que é ter que aprender um instrumento sem ter a visão. Mas existem algumas outras deficiências que chocam mais. Por exemplo, músicos que não têm a mão, e já vi músicos tocando com o pé, violoncelo com o pé, guitarra com o pé. Que dom é esse que eles têm? Que foi doado e que eles conseguiram desenvolver e tocar. Dani, mas eles não chegaram no ápice, eles não são um profissional da música. Era a missão de vida deles. Agora, você pode dizer que eles estão tocando ruim?
sem musicalidade, sem expressividade. Então, assim como em todas as outras áreas da vida, as outras áreas profissional, a música exige dedicação, ela exige esforço, ela exige disciplina, a complexidade que ela traz é própria de uma área sublime, porque a música é sublime, né? Então é complexo aprender música, tem muitas coisas que a gente precisa aprender, muitas áreas de entendimento. E essa complexidade não pode nos assustar. E a gente não pode também usar essa complexidade como um argumento para esconder a nossa indisciplina, a nossa, às vezes, preguiça, sabe? Ou até a nossa falta de confiança em nós mesmos. Porque às vezes não é que você é indisciplinado ou que você é preguiçoso, é que você duvida muito da sua capacidade. Você se diminui muito. Mas acontece que o seu cérebro é exatamente igual ao meu, igualzinho. Agora, as condições que você tem na sua vida são diferentes da minha. As condições da minha vida são diferentes da sua. A minha realidade é diferente da sua. A sua realidade é diferente da realidade do colega, do vizinho. Então, essas questões ambientais impactam, mas as condições de disponibilidade para o aprendizado, do ponto de vista biológico, são as mesmas. Então, às vezes, você tem muita falta de confiança em si mesmo, porque você tem muita capacidade de aprender sim, desde que você estiver disposto a enfrentar, digamos assim, né, a pagar o preço pelo que é o caminho do aprendizado da música, que é um caminho muito nobre, muito gostoso. É complexo, sim, é um caminho longo, sim, mas e daí? Tudo que é belo na vida, eu já falei isso em outras aulas e falo, tudo que é belo na vida demanda esforço e demanda empenho, sabe? Aquela ideia assim de que, mas se não tiver dom não vai pra frente. Essa ideia, ela se assemelha muito àquela outra crença de que, tipo assim, se não começou desde pequeno, já é muito tarde. Eu já sou muito velho. Ixi, tô tentando começar na música depois de adulto, né? Já tá tarde, né? Inclusive, essa semana eu escutei isso de um seguidor que eu encontrei, ele pessoalmente falou isso pra mim. Não sei se ele tá aí me ouvindo, se tiver ele vai se reconhecer. Mas enfim, ele falou, eu tô tentando começar na música tarde, né? Depois de adulto, eu não sei se dá certo. Então a gente tem esses questionamentos que são incutidos em nós por esse senso nato de que a música é um dom pronto. E na verdade, gente, o Suzuki foi um educador, foi um pioneiro, um primeiro educador que começou a questionar isso, dessa questão do talento para a música. O Suzuki, esse professor japonês, desenvolveu todo um trabalho muito bonito, muito sério, e a proposta do trabalho dele é a educação para o talento. Ele questionou essa ideia que já vem há muito tempo de que existem os dons, né, para música, de que existem esses músicos virtuosos, esses talentos natos. Isso está tão arraigado há séculos, mas o Suzuki começou a questionar, ele começou a duvidar disso, ele começou a questionar e ele começou a desenvolver um trabalho justamente buscando testar isso, a viabilidade disso. E o trabalho dele, toda a pedagogia Suzuki para música, se fundamenta no princípio da educação para o talento. Eu educo para o talento. Ele não buscava desenvolver virtuosismo musical. O virtuosismo é um fruto, acaba sendo uma consequência de um trabalho que estava buscando desenvolver virtudes, que estava buscando desenvolver valores, como o valor da disciplina, como o valor do empenho, como o valor da humildade, da generosidade, do refinamento, do cuidado em detalhes, como o valor de envolver a família durante a educação, de criar um ambiente musical rico, estimulante dentro de casa, ao redor da criança, do aprendiz, e ver o quanto isso impacta o resultado que esse aluno tem. E todos os alunos do Suzuki tinham resultados admiráveis. O trabalho dele começou a chamar a atenção do Ocidente, do mundo ocidental, porque o Suzuki, ao questionar essa questão do talento pronto, ele começou a trabalhar desde crianças muito pequenas, desde os 3 anos de idade, até adultos, e ele começou também a trabalhar com pessoas que tinham deficiência, justamente para testar isso, essa questão do talento ser um dom pronto, ou eu poderia educar o talento, sabe? E o trabalho que ele começou a ter, o refinamento, a musicalidade que os alunos tinham, a forma como os alunos tocavam, chamou a atenção do Ocidente. Começou realmente, os músicos do Ocidente começaram, quando descobriram o Suzuki, né, o trabalho que ele estava fazendo lá no Japão, começaram a falar, o que é isso? Que ensino musical é esse? O que ele faz? E hoje o ensino Suzuki está esparramado pelo mundo. Então, essa questão de
ter o dom, o talento como algo pronto, já foi muito questionado. E já se sabe hoje que não é bem assim. Mas a gente precisa sempre conversar sobre, porque ainda esse questionamento, esse entendimento, ele não está esparramado, ele não está difundido. Hoje ainda não é uma crença para todo mundo que dom e talento a gente constrói, que missão de vida, caminho profissional, isso é outra coisa, ok? Mas que a habilidade musical a gente desenvolve com excelência, independente da idade, independente de uma questão biológica, um preparo nato. É muito mais ambiental, forma de condução do ensino. Agora veja, na música ninguém dá saltos. Não existe isso. A gente tem um caminho para trilhar. E esse caminho é o mesmo para qualquer pessoa, não tem dessa. Tipo, por mais que ele tenha facilidade, ele vai dar uns saltos, ele... Não. O caminho é o mesmo. Então, o que diferencia os resultados? Por que as pessoas alcançam resultados diferentes se o caminho é o mesmo? Por causa das pedras que encontram no caminho. Que pedras, Daiane? O que você está querendo dizer com essas pedrinhas? As pedras que eu digo aqui é o processo. É a forma como estão aprendendo música, é a forma como estão compreendendo, é o ensino a qual elas estão sendo submetidas. Nem todo mundo passa pelo mesmo ensino, pelo mesmo processo, pela mesma abordagem, e isso diferencia os resultados. Todo mundo sabe qual é o caminho. Se você chegar em qualquer escola de música, em qualquer professor de música, ele sabe o caminho que você tem que trilhar, ok? Todo mundo sabe, mas a forma como esse caminho está sendo trilhado diferencia em muito. Então é isso que eu chamei de pedras no caminho, sabe? A abordagem, o entendimento de como você tem que fazer. Porque assim, é muito importante que você entenda que no aprendizado musical nós temos duas dimensões para serem nutridas. Você precisa nutrir duas áreas durante todo o seu envolvimento, o seu aprendizado com a música. Uma das áreas é a instrumental. Você precisa nutrir o teu entendimento, desenvolver a sua técnica para o seu instrumento. Outra área é a da compreensão da música em si, da linguagem musical. Essa linguagem musical ampla precisa também ser desenvolvida. Você precisa entender o que é o pensamento musical, que é aquilo que o compositor tem. O compositor pensa sobre música, ele entende sobre música, como que ele cria uma melodia, como que ele cria uma harmonia, como que ele organiza o ritmo, como que ele mistura os instrumentos, como que se cria um arranjo, o que está envolvido numa interpretação musical, como que ele coloca a dinâmica, por que ele cria a dinâmica desse jeito. Esse entendimento da linguagem musical te dá ferramentas para você tocar com a técnica que você desenvolveu, porque quando eu falo de técnica, eu estou falando de coordenação motora, muscular, desenvolvimento corporal associado com o seu instrumento. O que eu preciso fazer para conseguir ter agilidade no meu instrumento, para conseguir ter desenvoltura, para conseguir ter coordenação motora. A compreensão musical faz você se unir isso com a técnica e tocar de maneira exímia, e tocar de maneira que arrepia quem escuta. Entende? Então, são duas dimensões musicais que precisam estar sendo nutridas em concomitância, em paralelo, ao mesmo tempo. Só que nem todo mundo está tendo condições de ter esse nutrir ao mesmo tempo. Algumas pessoas, quando estão fazendo aula, aprendendo música, estão aprendendo a parte técnico-instrumental e não está tendo acesso a esse entendimento do pensamento musical, da linguagem da música. Outras pessoas estão tendo acesso a esse pensamento da linguagem da música, entendendo esse raciocínio musical, mas não estão tendo a oportunidade de desenvolver a técnica instrumental. Então, uma área assim a outra faz você ter pedras aí no seu caminho. E aí você fica, opa, como é que eu faço aqui? Porque não está rolando. Uma área assim a outra faz você andar até um certo ponto e a partir dali você estaciona. Você não consegue mais. Então você não vai dar saltos e ninguém dá saltos. Então por que as pessoas têm resultado mais bonito do que outras? Porque provavelmente o ambiente de aprendizado musical está mais completo. Entende? A gente precisa nutrir essas duas áreas para que a gente desenvolva a habilidade de tocar música. A habilidade de tocar música, de fazer música, de pensar música, é a habilidade formada por duas áreas, a habilidade instrumental e a habilidade musical.
Você precisa nutrir essas duas, você precisa buscar esse entendimento. Nem sempre você vai encontrar esse entendimento em um único professor. Nem sempre. Você tem que buscar, você tem que expandir, você tem que querer mais. Você tem que correr atrás. Entende? O importante é você ter consciência disso. Se você está aqui me ouvindo, você já tem. Você está tendo esse despertar para isso agora. Porque, às vezes, você não sabe que você tem que buscar. Enquanto você não sabe, você fica como vítima no meio do processo. Como que você vai saber, né? Não tem como você saber, mas eu estou te falando. Então você já vai saber agora. Fala, então eu preciso buscar. É aí que está o gatilho, eu preciso buscar esse entendimento maior. Eu preciso conversar com outros professores, eu preciso conversar com o meu professor, eu preciso buscar outros vídeos, outros materiais. Eu tenho que desenvolver essa curiosidade musical, esse gosto de entender mais de música. Aliás, se você já está aqui no meu canal, você já está fisgado por isso, porque esse canal está recheado disso. Muita coisa para te desenvolver o teu pensamento musical, justamente para que você tire essas pedras do caminho e para que você vá trilhando a sua jornada de caminhada, de evolução na música com constância, com progresso, vá subindo de nível gradativamente, sem dar salto e sem acreditar que é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Tem que colocar o bumbum na cadeira aí, tem que se dedicar. Mas vai crescer, vai andar, vai fluir. Tá bom? Agora, para fechar a nossa conversa aqui, o nosso papo, eu quero deixar um último pensamento que traduz muito mais um valor meu e que eu penso que a gente deveria começar a se apropriar disso, sabe? Reflita para você, para o seu dia a dia. E aí você vê se quer adotar para você ou não, tá? Mas isso é uma coisa que eu trago comigo, no meu coração, porque para mim isso é muito importante. E eu sempre divido isso com os meus alunos, porque eu acho que isso é um princípio que nos torna melhores, que nos faz crescer como ser humanos e nos faz entender qual é o nosso papel através da música. Por que a gente toca e o que a gente pode contribuir com esse mundo através da música. Meu pensamento é, não se vanglorie por você tocar bem hoje. Sabe, você que já domina, que está me escutando, que consegue tocar, você sabe que você consegue tocar um nível de músicas, mas que tem aí uma quantidade boa de músicas que você ainda não toca, que são de nível superior. Porque a gente está constantemente crescendo e a caminhada na música, ela é tão instigante, ela é tão ampla, que a gente vai passar a vida inteira tocando e sempre vai ter algo que a gente não tocou e que vai nos dar a oportunidade de novamente se desafiar, sair da zona de conforto ali, ter que se esforçar e subir de nível. Então, você sabe que o caminho é de constante evolução, mas não se vanglorie pelo que você já alcançou. Não se rebaixe também, não quero dizer para você se rebaixar não, só quero dizer para você abraçar os iniciantes, incentiva quem está começando, sabe? Pega na mão daquelas pessoas que estão com dificuldade do seu lado, divide o palco com eles. A gente nunca sabe o dia de amanhã e de qual mão estendida a gente vai precisar. Então, se hoje eu já atingi um nível que me permite conseguir tocar, que me permite ajudar, que me permite conseguir me realizar com a música, eu sei que eu tenho como missão de vida, assim, sabe? Acho que não é como missão, acho que é como um dever de ser humano, estender a mão e dividir o que eu tenho com os outros. Porque é muito bom você se envolver no espírito da partilha e ajudar e ver as outras pessoas crescendo junto, porque o fato das outras pessoas crescerem do seu lado jamais vai apagar o seu brilho, não existe isso, porque a música não é uma competição, a música ela é de uma ordem tão sublime que ela não é para ver quem tem mais talento ou não, que é para ver quem consegue fazer melhor ou não, a música não é para isso. A música é uma oportunidade da gente servir, da gente alegrar o outro. Eu falei isso outro dia em outro vídeo e eu repito aqui. É uma oportunidade para a gente se transmutar, ser mais feliz, ser mais pleno, encontrar o nosso momento de alívio ali emocional e ajudar quem está ali escutando a gente a encontrar o mesmo. Ajudar quem está tentando conseguir superar dificuldades que está superando e que você já superou. Ajudar essa pessoa a conseguir encontrar esse caminho, sabe? E além disso, não espere dentro da sua carreira musical, dentro da sua jornada aí de tocar, de estar em ambientes de performance, não espere por oportunidades ilustres, por fama,
por reconhecimento, sabe? Se sinta realmente feliz por fazer coisas simples com a música, por ensinar, por compartilhar, por ir ali na igreja e tocar, por ir ali e tocar. Não quero dizer também para você não valorizar a sua profissão, não cobrar o seu valor, não quero dizer nada disso. Você sabe o que você já investiu e o quanto custa o teu serviço. Eu quero dizer só para que você reconheça a alegria da sua missão de vida, sabe? Porque de que adianta a gente querer o holofote sempre aceso, brilhando pra gente, se a gente não está construindo nada para deixar nesse mundo? De que adianta? Pensa, então para que serve a música na minha vida, sabe? Todos nós somos importantes e independente da onde a gente esteja, com a condição que a gente esteja, nós estamos ali por uma coisa importante, nós somos plantados ali. E se a gente foi plantado ali, a gente tem que florescer aonde a gente foi plantado. Então não espere, não fique reclamando porque, eu tô nessa escola aqui, que chato, nossa, né? Essa gente toda não vai pra frente, nossa, olha, se fui tocar nesse lugar, ninguém valoriza a gente, sabe? Não tem esses discursos que só fazem você ficar cada vez mais revoltado. Não, se apega à importância que você está tendo para aquela uma pessoa que está ali. Porque é isso que você vai levar dessa vida. Porque você vai passar aqui 60, 70 anos, 80 anos e a música está do teu lado. E o que você vai levar? Você vai levar teu instrumento? Não vai. Você vai levar os palcos da vida? Não vai. Você vai levar os aplausos? Não vai. Mas o que você vai levar? O carinho, a gratidão, a energia que foi colocada pela vida que você transformou, pelo aquele irmão que você ajudou, por aquele aluninho que você pegou na mão, por aquele colega que você dividiu, que você ajudou, sabe? As portas que vão se abrindo. Então, não se vanglorie, não se menospreze, mas não se vanglorie. Abre a mão, cria uma comunidade aí para que a gente possa estender, aprender a ser fraternos. E se a música é de uma ordem tão sublime que ela é um caminho, uma oportunidade que a gente tem para aprender a dividir isso. Se você compartilha desse pensamento, coloque como um valor para sua vida, porque para mim é um valor. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa sobre dom, sobre talento. Eu espero que tudo que a gente foi falando aqui tenha mexido um pouco com o que você escuta por aí. Inclusive, deixa aí para mim nos comentários coisas que você já escutou, que de alguma forma te magoaram ou te inquietaram, ou até coisas que você não está concordando muito, você fala, não estou concordando, Dani, com isso, assim, assado, eu queria conversar mais sobre isso, vamos refletir, vamos conversar, porque o diálogo é sempre uma oportunidade da gente construir pontes, construir significados, né? O seu eu vindo ao encontro do meu eu, o meu eu indo ao encontro do seu, e a gente aprendendo a construir uma sociedade que dialoga mais, que julga menos, né? Que colabora, que respeita o pensamento um do outro e que cresce juntos, tá bom? Deixa seu like aí, põe seus comentários para mim, põe inclusive seus pedidos de coisas que você gostaria que a gente trouxesse aqui no canal, manda aí, tá bom? Que eu te encontro no próximo vídeo, tá bom? Fui!